Olá, amigos do canal Maior que Zero, tudo bem? Hoje nós vamos ver alguns exemplos da aula de teoria de limites, ok? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Limite de 3x mais 1 quando x tende a 1 pelo lado negativo, ok? Na verdade, não. Na verdade, é x tendendo a menos 1, ok? Negativo é quando tem o menos aqui. No caso, não tem. Então, vamos lá. É só a gente substituir, vamos ver. Vamos pegar esse menos 1 aqui e substituir no x. Vai ficar dessa forma assim, ó. 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 nós sabemos que é menos 3. Mais 1, nós sabemos que o final dá menos 2. Então, o limite de 3x mais 1, quando x tende a menos 1, isso significa que dará menos 2. Esse é um exemplo bem simples, tá? Nem sempre acontece isso. Mas pode acontecer. Isso é um exemplo fácil assim e a gente achar diretamente o número. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Este. Isso daqui é um exemplo um pouco diferente. Ó, a função é o seguinte. Ela tem duas leis. Ela tem 3x mais 2 e o x ao quadrado mais 1. Aqui nessa primeira lei é o x quando é maior ou igual a 1. E aqui nessa segunda lei é o x menor que 1. Ele quer saber o limite de f de x quando x tende a 1. Bom, vamos lá. Como ele tem duas leis, ele vai ficar dessa forma assim, ó. A primeira vai ser o seguinte. Imagina aqui, ó, a nossa reta dos reais e o nosso 1 aqui. Aqui é quando x é menor que 1, correto? Desse lado aqui. Esse lado aqui é quando x é maior ou igual a 1. Daqui, da bolinha, até a extremidade lá, indo para o lado direito. Aqui. Aqui, ó. Desculpe. Aqui, ó. Aqui é a nossa reta dos reais. X é a nossa bolinha aqui no 1. Esse lado aqui é quando x é menor que 1. E esse lado aqui é quando x é maior que 1. Ok? Então, vamos lá. Nessa lei aqui, nessa parte do x menor que 1, qual é a lei que vai predominar? X ao quadrado mais 1. E o x maior que 1? Aqui, ó. Esse lado aqui, 3x mais 2. Então, vamos substituir. Nessa primeira aqui, quando o x é maior que 1. Então, vamos pegar o x e substituir por 1. 3x mais 1. 3x vezes 1 mais 2. Isso aqui dá 5, né? E a segunda lei? Quando o x é menor que 1. É x ao quadrado mais 1, correto? Então, vamos pegar o nosso 1 e substituir. 1 ao quadrado mais 1. 1 mais 1 dá 2. Tá vendo que esse limite, na primeira lei, deu 5 e a segunda lei deu 2. Opa! Então, quando os limites não são iguais no mesmo ponto, que é o ponto 1, significa o quê? Quando eles são diferentes, significa que o limite não existe. Não existe o limite, né, do f de x quando x tende a 1. Ah, mas André, mas é o seguinte, se fosse 5 aqui e 5 aqui, aí sim, ok. Aí o limite de f de x quando x tende a 1 seria 5. Porém, quando é diferente, não existe, ok? Então, vamos para esse nosso terceiro aqui, ó. O limite dessa nossa expressão quando x tende a 0. A 0 aqui. Vamos ver o que acontece. 0 elevado a 3, né? Mais 7 vezes 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado. A gente sabe facilmente que isso daqui vai ficar 0 sobre 0. Isso é uma inconsistência. Não pode acontecer isso. Ó. X nele, ó. Não pode acontecer. O que a gente vai ter que fazer para que isso não aconteça? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, isso não pode. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, o que tem de comum nesses dois termos aqui? Ó? Nesses dois termos. Existe o x ao quadrado. Vamos botar ele em evidência. X ao quadrado. Qual o número que eu multiplico aqui que fica x ao cubo? Vai ser o próprio x. Mais 7. Sobre x ao quadrado. Opa, interessante. O que aconteceu aqui? Eu posso cortar esse x ao quadrado e x ao quadrado. Então, sobrou x mais 7. Então, vamos substituir. O x tendendo a 0. Então, vai ficar 0 mais 7. Então, o limite vai dar 7.
ok? Diferente dessa inconsistência aqui. Vamos para esse quarto caso aqui. Se eu botar 2, o que vai acontecer? 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Vai ficar 0 sobre 0 de novo. Opa, então tem que arrumar uma forma para que isso não aconteça. Mas eu sei que isso daqui é diferença de quadrado, concorda? X ao quadrado, 4 é o quê? 2 ao quadrado. E aqui eu tenho no meu denominador x menos 2. A diferença de quadrado a gente pode fatorar x menos 2 vezes x mais 2. É assim que faz uma diferença de quadrado. Por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Isso é importante gravar, tá, gente? Para a gente fazer limite, constantemente vamos utilizar essa diferença de quadrado sobre x menos 2. Opa, eu posso cortar e simplificar x menos 2 com x menos 2. Sobrou o quê? X mais 2. Se eu substituir, vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. Esse 2 aqui é o x tendendo a 2. Então, o limite dá 4. Ok, pessoal? Não deixe de curtir aí os nossos vídeos, não deixe de se inscrever, tem muitas novidades vindo aí. E também não deixe de ativar o sininho para receber novidades, ok? Abraço!